Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live Hora da Verdade, sobre maquiagem básica para o dia a dia. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre como me maquiar em casa. Eu recebo bastante também essa dúvida, essa questão, né? Ai, Fran, mas como que eu me maquio em casa? Eu acho tão difícil, eu acho que precisa de tanta coisa. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da experiência também que eu tive, tá? Com relação a aprender a me maquiar em casa sozinha, beleza? Eu acabei me identificando um pouquinho também com essa questão, com essa dúvida que vocês têm, tá? Vou aproveitar pra pôr uma musiquinha aqui. Pra gente poder conversar melhor. E também pra uma musiquinha de fundo que fica mais... Não me julguem pela música, hein? Vamos colocar aqui uma playlist. Já está montada. E aí, quando a gente fala de se maquiar em casa, de aprender a se maquiar sozinha, pra se maquiar sozinha, quando a gente fala sobre os itens de maquiagem, eu sei que se tu chegar hoje em uma loja que vende cosméticos, que vende maquiagem, tu vai chegar toda perdida. Quando eu comecei a me maquiar já não tinha tantos produtos assim, eu já me sentia perdida. Imagina agora, né? Mas o que vocês precisam, em primeiríssimo lugar, começar a colocar na rotina de vocês de maquiagem aí, primeira coisa, o que tu gosta na maquiagem? Por exemplo, que maquiagem que eu gosto de fazer? Tá? A maquiagem que eu gosto de fazer, ela tem contorno? Ela tem blush? Ela tem iluminador? A pele, ela é uma pele mais leve ou com uma cobertura média ou alta? Posso fazer um delineado ou não? E o delineado eu faço como? Com lápis, com sombra, com delineador líquido, delineador em gel. O batom que tu gosta de usar, né? O batom que eu gosto de usar. O batom que eu gosto de usar é um batom mais escuro ou um batom mais nude? Eu gosto de usar blush. Gosto de um blush mais marcado, gosto de um blush mais discreto. Oi, tudo bem? Vem chegando, vai enviando a live para mais mulheres para assistir essa live. Outra coisa que tu precisa pensar. Tu gosta de uma maquiagem mais leve ou de uma maquiagem mais marcadinha? E aí, a questão da maquiagem mais marcada tem vários pontos. Tem o delineado, tem a sombra, tem o contorno, tem o blush, tem o iluminador, tem o batom. Tu gosta de todos esses pontos fortes na tua maquiagem, tu gosta de todos esses pontos leves, tu gosta de alguns pontos fortes, alguns pontos mais leves, mais discretos assim, né? Ou tu gosta mais marcadinho. Quais são os pontos na maquiagem que eu gosto que estejam mais marcados? Eu, por exemplo, amo batom vermelho. Batons vermelhos, cores mais escuras. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer meu contorno escuro, vou fazer meu blush escuro, vou fazer meu olho escuro com sombra, vou fazer meu delineado escuro com delineador líquido, gatinho. Fazer tudo junto. Mas é importante que tu saiba quais são os pontos que tu gosta que estejam mais marcadinhos, que tenham mais destaque na tua maquiagem, e aqueles pontos que tu sabe que dá pra deixar eles mais leves, mais discretinhos, dá pra, né, não pesar tanto a mão na hora de aplicar. Eu vou, por exemplo, usar um batom vermelho, então eu posso usar, por exemplo, um delineado mais suave. Eu gosto de batom mais nude, então eu posso, né, deixar esse olho um pouquinho mais marcado, tanto com sombra quanto com delineado. Ai, Fran, mas eu gosto de um olho mais leve e um batom mais nude. Coloca um pouquinho mais de blush, então. Faz o teu contorno um pouquinho mais marcadinho pra dar um ponto de contraste nessa maquiagem, tá?
Por exemplo, tu vai usar um batom vermelho como eu tô usando hoje. Tu acha que não tem nada de errado tu fazer uma maquiagem com todos esses pontos bem marcados ou com todos esses pontos bem leves. Mas algo que tu precisa prestar atenção é o seguinte: tudo que tiver equilibrado na maquiagem fica mais bonito. Então, por exemplo, não tem nada de errado tu fazer uma pele com cobertura mais média, tu fazer um contorno mais marcadinho, um blush mais marcadinho, um olho mais marcado e uma boca mais marcada, por exemplo. E também não tem nada de errado se tu usar um batom mais nude, fazer um contorno bem clarinho, um blush que quase não aparece, os olhos pouco destacados. Mas o mais adequado é que sempre tenha um ponto de equilíbrio aí na tua maquiagem, tá? Ou os olhos um pouquinho mais marcadinhos, ou a boca, ou se tu gosta do contorno e do blush. Mas em primeiríssimo lugar, para te aprender a te maquiar em casa, sozinha, tu precisa saber que tipo de maquiagem tu gosta de fazer. E tu também precisa saber o que tu pode fazer na maquiagem, né? Então, por exemplo, tu pode fazer a pele, pode fazer o contorno, o blush, o iluminador, o batom, corrigir a sobrancelha, aplicar máscara de cílios, aplicar cílio postiço, fazer delineado, aplicar sombra nos olhos mesmo, né? Então, tem muitas coisas que tu pode fazer. Aí tu pode me dizer assim: não, Fran, eu gosto de maquiagem, mas eu prefiro não usar o blush. Entra na parte de tu sentar, pensar e decidir aí o que vai ter na tua maquiagem básica do dia a dia. E até assim, pra te começar a te maquiar, é ideal que tu escolha só algumas coisas, né? Então, por exemplo, normalmente, quem vai começar a fazer maquiagem básica pro dia a dia, deixa pra aprender depois a fazer, por exemplo, o contorno e o blush. Porque são coisas mais difíceis. É um passo da maquiagem que tu tem que deixar bem equilibradinho ali, né? E eu sei que é uma dificuldade, eu também tinha essa dificuldade do contorno e do blush quando eu comecei. Até um tempo atrás eu não usava blush também por causa disso, porque como eu nunca tinha treinado usar o blush, eu ficava meio, depois eu aprendo. Mas o restante das coisas eu fui aprendendo. O contorno, os olhos, os delineados, combinar as cores de sombra na maquiagem, tá? Aprender a fazer uma pele que tivesse mais durabilidade, aprender a fazer uma pele que não ficasse ou escamando ou derretendo durante o dia, então outras coisas. Mas hoje em dia, se eu quiser, eu faço uma maquiagem básica completa, desde a pré-preparação da pele até o cílio postiço. Então, o que tu precisa decidir é qual é o tipo de maquiagem que tu gosta. Quais são os itens de maquiagem que tu vai usar aí na tua maquiagem básica, tá? Esse é o mais importante, porque vai ser mais difícil de tu aprender a te maquiar em casa e de tu aprender a te maquiar sozinha se tu chegar lá na frente, né? Tu tem algumas coisas de maquiagem aí, vamos dizer que tu, né? Até porque tu não precisa ter tudo de maquiagem, mas tu tá aí com as tuas coisas de maquiagem, tá? Teus itens de maquiagem aí. E aí tu chega lá no local onde tu vai te maquiar, não sei se tu tem uma penteadeira, não sei se tu te maquia no teu quarto, na cozinha, aqui na sala, como eu tô, sala/cozinha. Tu vai chegar e vai dizer assim: tá, mas que ordem eu uso, como é que eu faço? Tá, essas cores são neutras, mas como que eu uso essas cores aqui? O contorno, eu faço como? Antes de selar a pele e depois de selar a pele. Esse pincel, por que eu uso? E essa esponja, eu uso seca ou uso úmida? Essa máscara de cílios, eu só passo ou tem um jeito de passar a máscara? O batom, posso usar só na boca ou posso usar como blush? Já agiliza aí a maquiagem. A base, aplico com a mão, aplico com a esponja, que quantidade que eu coloco? Então, assim, tem muitas questões com relação à maquiagem que provavelmente tu tenha aí na tua casa, assim como eu tive quando eu comecei. Porque eu comecei na maquiagem justamente porque eu sempre gostei muito de maquiagem. Mas eu tive que aprender sozinha, passando alguns perrengues, mas enfim. Então tu precisa decidir aí qual é a maquiagem que tu gosta de fazer, quais os itens da maquiagem que tu gosta pra ti não chegar na hora de se maquiar e dizer assim: mas isso aqui eu nem vou usar tanto, mas isso aqui eu nem sei usar direito,
Ah, mas isso aqui eu nem sei pra que usa. A gente pega os itens que a gente gosta e a gente usa eles até acostumar. Porque não é assim de hoje pra amanhã que tu vai aprender a usar também tudo que tu gosta. É por isso que a gente vai aos poucos. É por isso que é ideal que tu comece aos poucos também. Por isso que é melhor que tu decida aí algumas coisas que tu vai começar a fazer, porque tu vai aprender mais rápido e depois tu vai acrescentar mais uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. E quando tu vê, tu tá com a tua maquiagem básica completa, que é uma maquiagem que tu vai poder usar tanto aí no teu dia a dia pra trabalhar, independente se tu trabalha fora ou se tu trabalha em casa. E tu vai poder usar pra te sair também se tu quiser. Porque hoje em dia eu prefiro sair com uma maquiagem assim, como eu estou hoje, do que uma maquiagem cheia de cores, enfim. Eu me sinto bem assim pra passar o meu dia e também pra sair se eu tiver vontade, tá bom? Então assim, outra coisa que é bem importante, depois que tu decide quais são os itens de maquiagem que tu gosta de usar e que tu quer usar na tua maquiagem básica do dia a dia, é aprender a jogar esses itens de maquiagem. Então, por exemplo, Afra, eu gosto muito de usar contorno e blush na minha maquiagem. Só que tu não precisa usar os dois. Tu pode fazer uma pele mais leve ou com mais cobertura. Pode usar um dia o contorno, no outro dia o blush. No outro dia o contorno e o blush, no outro dia o contorno e um iluminadorzinho, no outro dia um blush e um iluminadorzinho, né? Então, a gente precisa saber jogar a maquiagem, jogar os itens de maquiagem e chegar nesse ponto de equilíbrio que eu tanto falo, tá? Então, fica mais fácil também, depois que tu decide qual é a maquiagem que tu gosta, tu também saber usar esses itens de maquiagem no teu dia a dia. Que não precisa fazer tudo, tu não precisa fazer tudo na maquiagem, pra maquiagem básica do dia a dia ficar bonita. Combinado? E é o que eu sempre digo na questão do equilíbrio, tá? O mais importante é a gente sair de casa ou trabalhar em casa com uma maquiagem básica equilibrada. Não precisa ser nada só marcado ou nada só nada. Não precisa ser uma maquiagem onde tudo está marcado, não precisa ser uma maquiagem onde nada está marcado. Então o ponto de equilíbrio aí é sempre importante e também visualmente quando a gente olha a gente consegue direcionar o olhar para uma parte do rosto ali, né? Então às vezes tu é uma pessoa que tu gosta da tua boca, né? Tu pode dar destaque pra tua boca. Ou daqui a pouco tu é uma pessoa que gosta bastante dos teus olhos, então tu pode dar um destaque pros teus olhos. Ah, daqui a pouco tu é uma pessoa que tu gosta da bochecha, da tua bochechinha, como que fica, tu pode dar um destaque pra tua bochecha aplicando blush. Então assim, tem essas peculiaridades também, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito dos meus olhos e muito da minha boca, então eu sempre tento aí equilibrar a maquiagem, né, pra dar destaque pra essas duas partes do meu rosto que são as duas partes do meu rosto que eu gosto mais. E aí, cada vez vai ficando mais fácil. Cada vez tu vai percebendo que é mais fácil fazer a maquiagem básica do dia a dia em casa. Que tu não precisa depender de uma maquiadora, de repente, pra fazer a tua maquiagem básica do dia a dia todos os dias. Já pensou? Na verdade, acho que nem tem a possibilidade da gente ir numa maquiadora todos os dias pra fazer uma maquiagem básica, né, pro dia a dia. Por isso que é importante que tu aprenda. Ainda mais se é uma pessoa que tu gosta de maquiagem. Porque normalmente a gente não quer aprender só por aprender. A gente quer aprender porque a gente gosta de usar maquiagem, porque a gente quer estar maquiada todos os dias e porque é uma coisa fácil e rápida de fazer. Eu, hoje em dia, em 25 minutos, eu faço uma maquiagem básica completa. Desde a pré-preparação de pele até o cílio postiço. Com sombra nos olhos, com delineado, com contorno, blush, iluminador, tudo. Pele feita, tudo. Então é muito rápido, mas me pergunta quanto tempo eu demorava pra fazer a minha maquiagem básica pro dia a dia há uns bons anos atrás? Pelo menos 1h15. Tá? Então, vamos começar aí decidindo que tipo de maquiagem tu gosta, quais são os itens de maquiagem que tu quer usar no dia a dia e depois tu vai acrescentando os próximos. E aí tudo vai ficando mais fácil. O que tu fazia antes em 10 minutos, daqui uma semana, 15 dias, tu tá fazendo em 8. Então, aos pouquinhos a gente vai pegando a prática, a gente vai ficando mais rápida, porque isso importa também, né?
Então, né, já começamos aí com alguns pontos que tu pode não ter prestado atenção na hora que tu vai aprender a se maquiar em casa, tá? E aí, eu também quero conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o passo a passo da maquiagem, tá? Pra vocês não dizerem assim, ai, mas a Fran não fala do passo a passo, porque vocês pedem muito, vocês gostam muito do passo a passo da maquiagem, então eu vou conversar com vocês a partir de agora sobre o passo a passo pra te fazer a tua maquiagem básica em casa. Então assim, se tu não tá com papel e caneta aí, vou te dar um minutinho pra te pegar papel e caneta, pra te anotar tudo que tu precisa, e depois, ao final dessa live, vai lá nos teus stories, posta a foto do que tu anotou, do que tu aprendeu nessa live e me marca nos stories pra eu saber que realmente o que eu tô te ensinando aqui tá sendo válido pro teu dia, tá? Isso também é uma forma de demonstrar que se tu tá aqui nessa live é porque tu quer aprender alguma coisa e eu desejo que tu aprenda muito, 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 que tu consiga aplicar muitas dessas coisas que eu digo aqui na rotina de maquiagem básica do dia a dia, tá? Sem derrubar e sem quebrar, por gentileza. Então, assim, como que tu vai te maquiar em casa aí? Primeira coisa de tudo é tu cuidar da tua pele. E quando eu falo de pré-preparação de pele, lá no meu curso também eu falo melhor sobre isso, tá? A pré-preparação de pele nada mais é do que tu cuidar da tua pele antes pra te poder aplicar base, por exemplo. Porque tem muita gente que não sabe por que a base não dura o dia inteiro, ou por que a base não fica na pele, ou por que a pele craquela, ou por que a base muitas vezes ela se desmancha, né? A oleosidade vem pra frente e fica aquela meleca de base de oleosidade. Muitas vezes é por falta do skincare, tá? Então é por isso que eu falo da pré-preparação de pele. Porque o que é a preparação de pele? Propriamente dita, é a aplicação da base do corretivo e do pó. E aí, tu precisa fazer a pré-preparação de pele. Tu precisa fazer os cuidados antes de aplicar a base. Porque vamos pensar o seguinte, a tua pele tá suja. Tua pele tá suja, tá? Não assim, passou o dia inteiro, ou passou uma manhã toda no sol, fez a tua corrida, fez teu exercício físico, vai chegar em casa e vai passar a base em cima. Não! A tua pele está sujinha porque a tua pele respira. À noite tu dorme, por exemplo, tu libera água da pele, então assim, aquela sujidade normal da pele, tá? E aí tu tá com a tua pele suja. Tu levanta de manhã, tu não passa um hidratante, a pele tá seca porque ela descansou a noite inteira, então a tua pele ela liberou água, então tu precisa repor essa hidratação na pele, precisa limpar e repor essa hidratação na pele, né? Ela está descansada, ela está legal, mas em questão assim da hidratação e da sujidade da pele, a gente também tem que cuidar. E aí, tu levantou de manhã, tá lá com a tua pele sujinha, e tu vai aplicar a base em cima. Aí a tua pele tá precisando de hidratação, tu passa só a base direto na pele. Durante o dia tu vai perceber que ou a tua base ela tá craquelando, porque a tua pele precisa de hidratação, e ela vai sugar a hidratação da onde? Da base, foi a única coisa que tu passou na pele durante o dia? Ou como que tu vai conseguir controlar a oleosidade da tua pele se tu não aplicou nada pra controlar a oleosidade antes da base? A pele vai continuar fazendo o que ela precisa fazer durante o dia, independente do que tu tenha colocado nela antes da base. Então por isso que é importante sim tu fazer a pré-preparação da pele. Então o primeiro ponto que tu vai fazer aí quando tu for te maquiar em casa é cuidar da tua pele. E o que é cuidar da pele? É fazer o skincare básico. E o skincare básico, gente, não dura mais do que 2 minutos. Tu vai limpar, tonificar, hidratar e proteger a pele. Tá, Fran, agora tu falou grego comigo. Vamos lá. Quando a gente tá com a pele sujinha, assim, vamos imaginar aqui que tu vai te maquiar de manhã. Então tua pele tá sujinha da noite. Tu vai levantar de manhã, a primeira coisa que tu vai fazer vai ser limpar essa pele, tá? Pra tirar qualquer sujidade que tenha ficado da noite, enfim. Tu vai usar algum produto pra limpar essa pele. E quais são os produtos de limpeza da pele? Sabonete facial, gente. Não usem nada no rosto que não seja facial. Porque se a tua pele for mais sensível e tu usar, por exemplo, um sabonete que tu usa no corpo,
que seja específico para usar no corpo, tu usar no rosto, tu pode ficar com a tua pele mais sensível. Ou tu pode começar a perceber mais espinhas, ou tu pode perceber qualquer coisa aí que tu vai dizer assim, ai não, mas daí eu não vou fazer mais limpeza antes porque olha o que aconteceu. Então assim, vai usar um produto pro rosto, pega um produto específico pro rosto. Então tu vai usar um produto para limpar. Pode ser um sabonete líquido, pode ser um sabonete facial, ele pode ser líquido em gel, em bisnaga, como tu quiser, em barra, desde que seja facial. Ou uma água micelar. Normalmente na parte da manhã não tem necessidade de tu usar os dois, porque a tua pele tá suja, mas ela não tá tanto. Agora sim, tu passou o dia inteiro maquiada, tu vai chegar à noite pra tirar tua maquiagem, aí o ideal é que tu use primeiro o sabonete facial pra te tirar essa base, esse corretivo, esse pó do rosto de maneira mais fácil e usar água micelar depois pra retirar qualquer sujidade que tenha ficado que o sabonete líquido não tirou. Então, esse sim é importante, mas de manhã não tem necessidade. Escolha ou o sabonete facial ou a água micelar pra te limpar a tua pele. Toda vez que a gente limpa a pele, o nosso poro, ele abre, porque a gente limpou, então essa pele tá propensa a tudo. Quando a gente limpa a pele, eu gosto sempre de limpar a pele de manhã com água micelar, tá? Eu acho mais fácil. Toda vez que a gente limpa a pele, que esse poro fique aberto, a gente precisa fechar esse poro e, como eu disse antes, já começar a devolver a hidratação pra pele, já devolver a água, já começar a deixar essa pele com os poros mais fechadinhos, principalmente aí pra quem tem pele mista e oleosa, para evitar, né, que essa oleosidade ela venha com muita força durante o dia, então é importante. A gente sempre tonifica essa pele. A gente usa um tônico depois de usar a água micelar. A diferença é que com a água micelar tu pode usar ela com algodão para te limpar a pele. Depois, na hora que tu for aplicar o tônico, tu vai aplicar o tônico na mão, vai espalhar esse produto na mão e vai aplicar bem delicadamente com algumas batidinhas na pele, justamente para que a pele absorva esse produto mais delicadamente sem esfregar ele na pele e para que ele possa equilibrar o pH da tua pele e também já ir fechando os poros e já ir preparando essa pele para receber o hidratante. Nesse momento, depois que tu passa o tônico, se tu tiver algum hidratante aí na tua casa que não tenha fator de proteção solar, esse é o momento de usar, depois do tônico. Justamente porque o último passo da pré-preparação de pele é o protetor solar. Então a gente não usa o protetor solar antes e o hidratante depois. Não, é sempre o hidratante antes e o protetor solar depois. Nesse momento, tu vai poder usar o hidratante que tu quiser. Seja um hidratante para hidratação, seja um hidratante para controle de oleosidade, seja um hidratante anti-rugas, seja um hidratante para dar viço na pele, seja uma vitamina C que possa ser usada de dia, seja o hidratante que for, com ácido hialurônico, com vitamina C, com cafeína, deixa eu ver com o que mais, com algum ácido outro mandélico, qualquer um que seja específico para ser usado de dia. Tu vai passar esse produto, vai deixar a tua pele absorver ele ali e depois sim tu vai fechar com chave de ouro com o protetor solar. O protetor solar é o item indispensável na tua maquiagem básica do dia a dia. Se tu não for fazer maquiagem, o uso do protetor solar é o item indispensável na tua vida. Não deixe de usar nunca o protetor solar, nunca. Então assim, essa pré-preparação de pele é mais específica pra te fazer a maquiagem básica depois. Mas, por exemplo, se tu não for te maquiar, é importante que tu mantenha a tua pele hidratada, limpa, tonificada. Por quê? Porque a tua pele sem maquiagem também vai estar bonita. Então, as pessoas vão te olhar e vão gostar da pele que tu tem. E tu também vai gostar da pele que tu tem, né? Mas eu digo assim, tu vai estar cuidando da tua pele, independente se tu vai fazer a maquiagem básica depois ou não. Então, essa parte do skincare, do cuidado com a pele, é pra vida. E o protetor solar é o item que não pode nunca faltar aí na tua rotina de cuidado com a pele, tá? E essa é a pré-preparação de pele, tá? A limpeza, limpar, tonificar, hidratar e proteger. E aí eu ainda acrescento mais alguma coisa. Existem produtos específicos para cada tipo de pele. Então a gente vai encontrar principalmente produtos aí para quem tem pele mista e oleosa e para quem tem pele normal e seca. O que vai mudar
vai mudar que normalmente, para quem tem pele mais seca, a gente sempre usa produtos com hidratação, porque a pele seca é aquela pele que tá sempre precisando de hidratante, e hidratante que realmente hidrate. É o hidratante que vai proporcionar que a pele fique mais macia, com mais viço, vai proporcionar que a pele tenha aquele toque mais sedoso. E para quem tem pele mais mista e oleosa, essa hidratação ela já é natural da característica de quem tem pele mista e oleosa. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar um hidratante mais leve, um hidratante que ajude a controlar a oleosidade, um hidratante que seja tipo detox ou refrescante, ou controle de oleosidade, detox, refrescante, um hidratante que seja leve. Normalmente hidratantes em gel creme se adaptam bem, ou aqueles cremes que são mais fininhos mesmo, que a textura é mais leve, porque a pele vai absorver esse produto muito melhor. Então tu sempre vai procurar aí pro teu skincare do teu dia a dia aí, tu sempre vai procurar produtos específicos pro teu tipo de pele. E aí tu também precisa entender que tipo de pele tu tem. Isso vai fazer total diferença no resultado da tua maquiagem básica do dia a dia ao longo do dia. Então assim, as características principais por exemplo, da pele seca e da pele mista e oleosa, porque a pele normal é aquela pele que tem todos os níveis de hidratação, de ressecamento da pele em equilíbrio, certo? Quem tem pele seca é aquela pele que falta água, que falta hidratação, aquela pele que tá sempre repuxando, é aquela pele que durante o dia a base ela esfarela na pele. Então assim, a palavra-chave de quem tem pele seca é a hidratação. A pele seca precisa hidratar sempre. E quem tem pele mista e oleosa já é uma pele que tem os poros mais abertos, tá? Quem tem pele mista, o poro é um pouquinho mais dilatado, pele oleosa é bem dilatado, tu enxerga com facilidade. É uma pele que normalmente tende a ser um pouquinho mais pesadinha, justamente porque tem óleo a mais, produz óleo a mais. É uma pele que sempre produtos mais leves são produtos bem adequados para acalmar essa pele, para essa pele entender que ela pode passar o dia tranquilo, que ela não precisa ficar produzindo óleo, né? Ou produzindo óleo a mais. Então tem essas características que são bem comuns, tá? Que são mais fáceis de identificar, a gente pode dizer assim. Então, para a rotina de pré-preparação de pele, né, da maquiagem básica, é importante que tu limpe, tonifique, hidrate e proteja a pele conforme teu tipo de pele. Combinado? Que aula, hein, gente? Ai, se na minha época tivesse alguém que tivesse feito uma live assim, tivesse me explicado isso de começo, já ia ter me ajudado muito. Mas enfim, e aí sim a gente vai partir pra maquiagem básica mesmo. Depois da gente ter preparado a pele, normalmente é mais fácil tu começar aplicando a tua base. E a tua base pode ser base, BB Cream, protetor solar com cor. Escolha o que ficar melhor pra ti, porque aí vai depender da cobertura que tu quer pra tua maquiagem básica. E aí entra o primeiro ponto que eu falei lá no início da live. Que tipo de maquiagem tu gosta? Tu gosta de uma maquiagem com uma pele média ou uma pele mais natural, mais leve? Eu gosto de uma pele com cobertura mais média, porque eu tenho algumas manchinhas. E pra eu não ter que ficar passando corretivo colorido, neutralizando corretivo colorido, aplicando a base, eu já gosto de uma cobertura média, porque eu deixo essa cobertura média onde eu tenho mais manchas e termino de aplicar a base normal. Até porque eu tenho uma pele mista, então acontece também que se eu uso uma base com pouca cobertura, eu sinto que ao longo do dia a minha pele vai sugando muito esse produto, mesmo que eu hidrate, mesmo que a minha pele esteja com nível de hidratação ali legal. Então isso foi algo que eu percebi, tá? Não que isso vai acontecer contigo também, mas foi a experiência que eu tive e que eu tô compartilhando aqui contigo. Por isso que eu prefiro uma base que ela seja um pouquinho mais gracinha, que ela tenha uma cobertura um pouquinho mais média, tá? Mas isso é um gosto meu. E é por isso que eu te digo de novo, saiba que tipo de maquiagem tu quer fazer, tá? E aí, tu vai aplicar essa base com um pincel ou com a esponja. Vocês já devem saber, para quem acompanha o meu conteúdo aí há um pouquinho mais de tempo, que eu prefiro a esponja úmida.
Não gosto da esponja seca, porque a esponja seca, na verdade, ela acaba sugando um pouco mais de produto e ela não dá um acabamento bonito. Meus testes, com os testes que eu fiz em casa, eu percebi que eu me dou melhor aí com a esponja úmida, tá? Ajuda a espalhar mais fácil, deixa um acabamento mais bonito, enfim. Então aí, depois da tua pré-preparação de pele, tu vai partir pra base. Pra base propriamente dita, ou BB Cream ou protetor solar com cor. Aquele produto que tu vai escolher pra tonalizar o tom da tua pele. E aí tu pode escolher esse produto conforme a cobertura que tu quer na tua maquiagem, tá? Depois de aplicar a base com a esponjinha úmida, que é o que eu indico que tu use, que vai facilitar a tua vida, mas tu pode aplicar também com o pincel kabuki ou com a mão, bem tranquilo, não tem problema nenhum. Depois disso, tu vai aplicar o teu corretivo. E aí tem muita gente que me diz assim, mas Fran, eu aplico o corretivo antes ou depois? Porque eu já vi gente aplicando corretivo antes. Eu, particularmente, pra deixar uma maquiagem mais leve, eu gosto de aplicar o corretivo depois. Por quê? Como a minha maquiagem, eu já uso uma base que tem uma cobertura média, se eu aplicar esse corretivo antes e eu aplicar num lugar onde eu não quero aplicar, vai ser mais difícil de eu tirar. Então, o que eu faço? Eu tonalizo primeiro toda a minha pele, então eu uso a minha base em toda a pele, e aí sim eu vou ver onde eu preciso aplicar o corretivo, se tem algum ponto que eu preciso aplicar o corretivo. Porque já aconteceu de, por exemplo, eu ter aplicado o corretivo antes achando que eu preciso esconder essa manchinha, essa cor dessa espinha, enfim, antes, e na hora que eu apliquei a base, eu não gostei do resultado. Então eu sempre prefiro tonalizar primeiro o tom da pele e aí sim, depois eu venho com corretivo nos pontos específicos, ou pra iluminar, ou pra terminar de esconder a manchinha que eu quero. E aí eu uso dois tipos de corretivo. Corretivo mais claro para iluminar e um corretivo no tom da minha pele só para cobrir mais espinhas, ou às vezes eu uso até mesmo a própria base e faço uma camadinha a mais onde eu quero para não ter problema, tá? Então, é importante aí que tua pele esteja pré-preparada e que depois tu venha já aplicando a tua base, o teu corretivo se necessário, se tu quiser. Eu, ultimamente, nas minhas maquiagens, eu não uso mais corretivo, eu uso só a base mesmo. E agora vem uma questão que é bem... Inclusive, eu tinha pego, onde está? Não peguei. Vem uma questão bem importante que é a do pó, tá? A gente precisa ter o entendimento de que o pó, ele vai servir para selar todos os produtos que tu aplicou até agora. Né? Principalmente a questão da base do corretivo aí. Só que o pó, ele deixa a pele com um aspecto bem sequinho. E aí a gente tem que pensar assim, poxa Fran, tu já acabou de falar, agora há pouco, que quem tem pele seca, uma das características dela é deixar a pele mais esfarelada, com aquela sensação de pó. Daí como que faz? Aplica o pó pra pele seca ou não? Eu indico que tu use pouquíssimo pó. A pele seca pode ter alguns pontos no rosto que ficam com um pouquinho de oleosidade, tipo coisa bem sutil mesmo. Então tu pode aplicar o pó só nessas partes, porque a tendência da pele seca é deixar a pele com essa sensação de pó durante o dia. Então assim, se tu aplicar muito pó numa pele seca, há grandes riscos de dar errado, né, nessa questão da pele não se adaptar com tanto pó. Porque a pele já é sequinha, daí tu vai aplicar um pó pra deixar a pele seca. Mas pra quem tem pele mista e oleosa, é importante sim selar essa pele com pó. E selar a pele não precisa ser, sabe, aquela quantidade grande de pó. Mas tem que ser uma quantidadezinha ali, um pouquinho pra mais do que pra menos. Principalmente em pontos estratégicos. Abaixo dos olhos não precisa muito, aplicar muito pó. Mas normalmente onde que a gente tem os poros mais abertos? Na bochecha, no queixo, na testa. Aí sim, nesses pontos tu pode dar uma abusadinha do pó ali, até porque depois a gente vem com um pincelzinho pra tirar todo esse excesso de pó da pele, tá? Porque não é ideal tu deixar aquele pó também, muito pó ali em alguma área do rosto, porque isso também não vai funcionar.
tá? Então a gente aplica o pó. Eu gosto de aplicar o pó com uma esponjinha dessas, mas aí sim com uma esponja seca, que eu consigo controlar melhor onde que eu tô aplicando o pó. E depois só aquela retiradinha assim de pó das áreas onde a gente coloca ali um pouquinho mais de produto. Então fiquem atentas. O pó, eu indico sempre o pó solto. Ele é mais fácil de trabalhar quando a gente tá falando de maquiagem básica, tá? É um produto que tá ali, tu pega pouquinho produto que tu já coloca na esponja, tu consegue espalhar ele melhor. O pó compacto, às vezes, a gente pode ter uma dificuldadezinha de aplicar com uma esponjinha seca. Ou se tu for aplicar com o pincel, parece que ele não sai muito. Eu acho que eu já tô tão acostumada com o pó solto que é realmente o que eu indico, porque dá certo, tá? Então, se tu for querer testar aí o pó compacto ou o pó solto, testa o pó solto. Testa o pó solto, vem aqui no meu perfil e me pede ajuda que eu te ajudo a usar o pó solto, que vai dar muito bom. Então, a gente vai aplicar o pó, principalmente para quem tem pele mista e oleosa. Quem tem pele seca, faça o teste, tá? Aplica o pó, vê como que a tua pele se comporta. Aplica pouco pó, pouco, mesmo, sabe? Pouquinho pó. E se tu perceber que não precisa usar o pó, pode deixar esse item de lado, tá? Que é o que normalmente vai acontecer. Tu vai usar aí uma base bem hidratante e a tua pele vai se adaptar muito melhor durante o dia só com a base, tá? E com aquele resquíciozinho de pó, assim, se tu quiser. Mas faça o teste antes. Com a preparação da pele pronta, que é a base, o corretivo e o pó, a gente vai partir para outros pontos da maquiagem. Aí tu pode ir pro lado do contorno, blush, iluminador, ou tu pode ir pro lado, por exemplo, da sobrancelha, tá? Essa ordem é meio que o que tu preferir fazer, tá? Mas vamos falar um pouquinho da sobrancelha, tá? Quando a gente vai... Eu não sei se tu precisa corrigir a tua sobrancelha ou não. Mas se tu precisar corrigir a tua sobrancelha, tu vai precisar prestar atenção em algumas coisas. Como, por exemplo, quando tu aplica a base, eu não sei se tu aplica a base em cima da sobrancelha. Eu sim. Eu já tô tão acostumada que eu aplico a base em cima da sobrancelha. Se tu tá começando, tu pode pegar o ritmo de não aplicar a base, o corretivo e o pó em cima da sobrancelha, que já vai facilitar um pouquinho a tua vida. Mas se tu é parecida comigo aí, tu acaba aplicando um pouquinho de base sem querer assim na sobrancelha, o ideal é que tu tenha uma haste flexível, ou um pedacinho de papel higiênico, ou o teu algodãozinho que tu limpou a pele, como tu preferir. Eu gosto da haste flexível. Tu vai tirar essa base da sobrancelha e tu vai deixar essa sobrancelha limpa. Por quê? Quando a gente for aplicar o produto para corrigir a sobrancelha, se tu tiver com essa pele já com uma camada de base aqui, ou a camada de pó, ou do corretivo, vai ser mais difícil de tu deixar essa sobrancelha natural, porque o produto, ele vai fixar ali, ele vai pigmentar mais ali. E o que é a questão de pigmentar e de segurar mais ali? É porque vai ser mais difícil de tu esfumar esse produto. E a sobrancelha é um ponto da maquiagem que a gente tem que ter cuidado, porque se ela ficar muito marcada, ela fica mais estranha do que se tu tiver ou o blush marcado ou o contorno marcado, tá? Então é bem importante que tu deixe essa sobrancelha limpinha, tá? Sem base, sem corretivo, sem pó ali, pra que tu venha ou com a sombra, ou com o lápis, ou com um gelzinho de sobrancelha, eu não sei o que tu usa. Eu tenho micropigmentação, né? Então eu só contorno mesmo ali alguns pontos que estão falhadinhos. E o ideal, assim, é sempre... Eu gosto de usar sombra porque eu acho mais fácil de esfumar depois. O lápis, dependendo de onde tu aplicar esse lápis, se ele não for um lápis bem maciozinho, vai ser mais difícil de tu esfumar ele, onde ele ficou marcado. E a sombra não. A sombra com a própria haste flexível, se tu colocar muita sombra ali na sobrancelha, tu com a haste flexível tu já pode esfumar e já retirar esse produto dali. Então eu acho mais fácil. E acho que pra quem tá começando aí também é uma boa pedida. Se tu já tá acostumada com o lápis de olho, segue com o teu lápis de olho. Só quando tu for corrigir a sobrancelha, começa sempre da metade da sobrancelha pra trás, que é onde ela pode ficar um pouquinho mais escura, mas sempre no equilíbrio, tá? Pelo amor de Deus, não vai me deixar essa sobrancelha toda pintadona, assim, com aquela marca de sobrancelha que também não fica bonita.
E o restante do produto tu vai trazer um pouquinho pra frente pra deixar essa sobrancelha mais natural. Então, quando tu for corrigir a tua sobrancelha, seja com sombra, seja com lápis, seja com gelzinho de sobrancelha, pastinha, tem as pastinhas agora, começa sempre da metade da sobrancelha pra trás e o restinho do produto tu traz pra frente pra ficar aquele degradê bem bonito, tá? Então, assim como o pó solto, eu indico que tu use sombra pra corrigir a tua sobrancelha, porque é mais fácil de esfumar depois. E não esquece de deixar essa sobrancelha bem limpinha, sem produto nenhum nela, tá? Com a sobrancelha pronta, tu pode partir pro contorno blush iluminador, tu pode fazer teu olho, conforme tu quiser. Mas aqui eu vou falar pra vocês um pouquinho agora do contorno, do blush e do iluminador. Quando a gente tá começando, a gente gosta sempre de começar pelo mais fácil, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o pensamento contrário do que a gente fez na sobrancelha. Então, por exemplo, tu tá ali com a tua pele com base, com corretivo, com pó. Ela tá seladinha, ela tá prontinha. Depois que a gente sela a pele, tudo que a gente coloca em cima, ele pigmenta mais, mas a gente também consegue esfumar mais. Tirando a parte da sobrancelha que tem pelo. Quando se tem pelo, normalmente tu vai passar o produto e ele vai segurar. Mas como é na pele, tá? Sem ter essa camada de pelo como a gente tem na sobrancelha, a gente tem uma boa pigmentação, mas a gente consegue esfumar melhor. Então, se tu tá começando, se tu for comprar uma paletinha de contorno, de blush e de iluminador, eu indico que seja essas compactas. Não compra em creme, não compra líquida, não compra... Não. Compra essas paletinhas, só se eu conseguir abrir, né? Compra essas paletinhas aqui compactas, tá? Vai ser mais fácil de tu começar a entender como que tu faz ali pra aplicar esses produtos. Então assim, a nossa pele ela tá selada, ela tá pronta pra receber o contorno. Tu vai pegar um pincelzinho pequeno, tu vai pegar pouco produto aqui e tu vai começar a aplicar só do cantinho aqui pra trás em direção à orelha, tá? O ideal, independente do tipo de rosto que tu tenha, é sempre levar esses contornos pra cima. Contorno, blush, iluminador, pra gente dar aquele efeito lift. Como não é uma maquiagem pra foto, pra vídeo, pra algum ensaio, pra, enfim, alguma coisa que tu vai fazer, a gente só quer poder se olhar no espelho e ter um ponto aí de sombra e de cor na pele, que a gente faz com o contorno e com o blush, a gente vai aplicar pouco produto, sempre aqui ó, sempre da metadinha, um pouquinho pra trás da extensão da lateral do teu rosto, vai pegar um pouquinho desse produto aqui e vai puxar sempre pra trás. E depois, se for o caso, tu vai puxar um pouquinho desse produto mais pra frente. Porque eu sempre digo, aplique pouco produto e esfume bem, porque é melhor. É mais fácil tu conseguir aplicar o produto depois e esfumar mais, do que tu aplicar muito produto e ter que esfumar essa cor. Principalmente em se falando de contorno e blush. Aplique pouco produto e em pouco espaço do rosto, pra depois tu poder vir pegar mais um pouquinho e trazer um pouquinho mais pra frente, pegar mais um pouquinho e trazer um pouquinho mais pra frente. Então aplique sempre pouco produto, esfuma esse produto sempre levando pra trás, evita fazer movimento circular porque tu vai espalhar esse produto demais pro teu rosto e a gente não quer isso, porque a gente só quer ali um pontinho de contraste de cor na maquiagem. Voltando ao primeiro ponto que eu falei no início da live. Se tu gosta de aplicar contorno e blush, que aí tu tem que decidir o que tu gosta na tua maquiagem. E aí tu vai aplicar e vai esfumar sempre pra cima e sempre em direção à raiz do cabelo, tá? O contorno, o blush e o iluminador a gente vai fazer praticamente da mesma forma, tá? A gente vai aplicar um pouquinho do contorno, vai esfumar, vai aplicar um pouquinho de blush e vai esfumar, vai aplicar um pouquinho de iluminador e vai esfumar. Sempre assim, contorno embaixo, o blush no meio e o iluminador em cima. Pode pegar um pouquinho em cima já desse blush assim. E aí, o contorno, depois que a pele tá selada, é mais fácil de esfumar. Então, por exemplo, tu pode fazer o contorno aqui onde eu fiz, na bochecha, que eu amo fazer. Na testa eu também gosto de fazer, né, porque tem que fazer um implante aqui pra diminuir um pouquinho o tamanho da minha testa, né.
faço meu contorno na testa. Tu pode fazer o contorno no nariz, pode fazer o contorno aqui no queixo, tá? Isso vai depender do formato de rosto que tu tem, que eu não vou ter tempo de falar aqui hoje, mas que é um assunto bem legal e que tá lá no meu curso de maquiagem também, que eu explico melhor sobre isso. Mas são locais onde tu pode fazer o contorno. Nas bochechas aqui, na testa, no nariz e no queixo pra contornar aqui, né? Se tu tem um pouquinho o queixo, tu quer deixar o teu queixo um pouquinho mais destacado, dá pra fazer aqui, dá pra esconder um pouquinho a papadinha, enfim. O blush, a gente sempre, o ideal é sempre aplicar pouquinho e sempre, mesma coisa, levar em direção à raiz do cabelo. Eu particularmente não gosto muito daqueles blushes que ficam muito redondinhos ou daqueles blushes que o pessoal faz assim também, que pega a ponta do nariz, que é como se tu tivesse tomado um solzinho assim natural, mas são tipos de blushes que tu pode fazer no teu dia a dia também. Tudo sempre um pouco produto, porque a gente não quer parecer que tomou uma chinelada na cara e que essa maquiagem ela fique sem ter o equilíbrio que ela merece. Então assim, tu vai fazer, sempre esfuma bem, aplica pouquinho o produto, vai esfumando pra fazer aquele sombreado só. Vai fazer uma sombra com cor, nesse caso, que é a do blush, pra ficar bonita a maquiagem, tá? E aí vai do gosto que tu tem pra maquiagem, vai muitas vezes da tua personalidade, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se eu aparecer pras minhas amigas com o blush passando por cima do nariz, elas vão estranhar, porque eu nunca usei o blush dessa forma. Eu sempre usei o blush só aqui na pontinha do rosto, levando pra trás. Então já é uma característica minha da maquiagem, que já vem, que eu já trago na minha maquiagem por muito tempo. Oi, Tayla! Chineladinha, né? Então, assim, são essas as coisas que tu precisa começar a anotar e perceber na tua maquiagem, que tipo de maquiagem tu gosta. E é isso que vai facilitar também a rotina tua de maquiagem, tá? O iluminador. O iluminador, ele é bem versátil também, tá? Então, por exemplo, tu vai poder usar o iluminador acima aqui de onde tu aplicou o blush. Se tu fez o contorno no nariz, tu pode dar um pontinho de destaque, né? Bem em cima aqui do teu nariz, aplicando um pouquinho de iluminador. Acima, aqui no arco do cupido, que é nesse Vzinho que a gente tem na boca, também fica bem legal tu iluminar aqui, dar um ponto de destaque. No queixo é legal iluminar também, né? Se tu aí é uma pessoa que gosta de pontos de iluminação na maquiagem, dá pra iluminar um pouquinho a testa também. E na parte dos olhos a gente pode iluminar o cantinho interno e abaixo da sobrancelha também com esse iluminador, tá? Aí vai depender da maquiagem que tu vai fazer pro teu dia a dia. Eu também indico que seja o contorno, o iluminador compacto, porque é mais fácil, tu vai aplicar um pouquinho, vai espalhar, ele vai ficar mais discreto, mais leve e vai ser mais fácil de tu começar a usar esse item na tua rotina de maquiagem básica do dia a dia, tá? E agora? Falei do contorno, do blush, correção da sobrancelha, contorno, blush, iluminador, vamos partir pra sombra então. Então, uma pessoa que gosta de usar sombra na tua maquiagem básica do dia a dia, quando eu uso sombra, eu gosto sempre dos tons mais claros. Então, por exemplo, eu gosto dos marrom, do tom de marrom, né? Porque aí eu não preciso pigmentar ele muito. Eu só vou fazer um sombreado assim como eu faço, por exemplo, com o contorno. Claro que o contorno eu gosto mais marcadinho, tá? Mas aí tu vai usar o pigmento da sombra, né? A cor da sombra mesmo ali, conforme tu goste mais. Eu indico sempre os tons de marrons. Tem essa cor meio marsala. É um marrom mais avermelhadinho, assim, também fica bem bonito. Ou quarta-feira eu estava com um tomzinho de rosa. Então tudo vai da intensidade da cor que tu vai botar nos olhos, tá? Então aí tu pode escolher. Hoje, por exemplo, eu usei o blush como sombra nos olhos, tá? Eu usei esse, né, que até tá mais brilhosinho hoje. E usei essa corzinha marsala pra fazer o esfumado ali no côncavo, tá? Mas tipo assim, tudo bem de leve, só pra dar uma marcadinha mesmo nos olhos. Então escolha sempre sombras com tons mais neutros mesmo, né? Os tons de marrons, esses tons de marrons mais avermelhados, mas use pouco
pra não dar muito destaque, ainda mais se tu for branquinha. Normalmente esse tipo de tom, assim, mais marsala, mais marrom, avermelhado, tende a ficar mais vermelho mesmo na pele mais branquinha, então tome cuidado com esse tipo de coisa. Mas é bem tranquilo, pode usar uma sombra, usa um pincelzinho assim, ó, bem fofinho, tá? Escolha um pincel, se tu tem o olho pequeno, escolha um pincel menorzinho, se tu tem o olho grande, escolha um pincel maiorzinho já pra te ajudar a esfumar bem essa sombra. Use um pincel de preferência redondinho e fofinho para te ajudar a esfumar essa sombra, vai facilitar demais o teu esfumado. Então aqui é uma dica bem legal, usar um pincel bem fofinho e redondinho para te ajudar a esfumar essa sombra, tá? Principalmente esfumar nos, aqui em cima, essa marcação que fica, tá? Sempre bem melhor, facilita demais a maquiagem. A Tayla pediu pra relacionar o nome das cores, o nome e cores das maquiagens. Eu trouxe essa paletinha pra mostrar hoje, né, que é a de sombras, que tem duas cores que eu gosto bastante de usar, que são essas duas, são as que eu mais gosto de usar pro dia a dia, tá? As cores, elas não têm nome, eu só sei que essa é uma paletinha da Adversa Must Have. Vai ficar ao contrário. Não sei se vai dar pra enxergar. Não vai. Tá? É uma paletinha da Adversa com o nome Must Have. As cores das sombras não tem. A paletinha de contorno, blush e iluminador é uma paletinha da Visela e tem a 1, a 2 e a 3, se não me engano. Essa que eu tenho é a número 1. Ai, estou com uma luz aqui e não vai aparecer. Mas é a da Visela, número 1. Tá? Então, para fazer o esfumado dos olhos, ainda mais para maquiagem básica pro dia a dia, o ideal é que seja sempre cores mais neutras mesmo, né? Sempre tons de marrons, enfim, ficam sempre mais bonitos e mais discretos também, tá? Quando a gente fala de delineado, eu sei que tem muita gente que gosta de usar o delineado na maquiagem básica do dia a dia. E a gente tem várias formas de usar o delineado, né? Na verdade, a gente tem várias texturas de delineado. A gente tem delineador em gel, tem delineador líquido. Tu pode usar lápis de olho, tu pode usar sombra. Então, assim, pra quem tá começando, o mais fácil de todos é usar sombra. Eu, particularmente, gosto de fazer o meu delineado com sombra com esse tipo de pincelzinho aqui. Com um pincelzinho em esponja, tá? Esse pincelzinho que eu tenho, ele é um pincel de esponja bem firme. Eu sei que tem alguns pincelzinhos de esponja que são bem maleáveis. Então, se tu conseguir, esse daqui, se não me engano, é da Marquette. Eu não sei se é assim que se fala. É um pincelzinho perfeito pra fazer os delineados. Inclusive, hoje eu fiz o meu delineado com sombra. Eu amo, é o que eu mais faço, é delineado com sombra, porque fica mais fácil se tu borrar. É só tu passar o dedo ou pegar a tua haste flexível ali e dar uma esfumadinha. Então fica muito mais fácil de fazer a maquiagem básica pro dia a dia, tá? E aí assim, Fran, eu adoro usar delineador líquido, mas eu percebo que ele borra, ele some, parece que umas partes ficam mais pretinhas que outras, ele fica manchado, ele escorre durante o dia. Então assim, tu pode fazer uma base com lápis embaixo. Então, vou dar um exemplo aqui. Tu vai usar um delineador preto. Usa o lápis preto embaixo para fazer uma base já nesse delineado e depois tu vem com o delineador líquido. Ele vai ficar mais pretinho, já vai fixar melhor esse delineador, ele não vai borrar. E depois ainda, se for o caso, tu pode vir com a sombra preta e só selar esse delineador líquido, tá? Vem com a sombra preta, não esfrega. Vem com a sombra preta e só deposita em cima de onde tu fez o delineado, sabe? Pega a sombra e deposita em cima pra secar. O delineador líquido é como a base. Quando a gente passa a base na pele, principalmente se tu tem pele mista e oleosa, o ideal é sempre selar com o pó pra o quê? Deixar essa pele bem sequinha. O delineador líquido, por ser líquido, o ideal é tu passar alguma sombra em cima desse delineador líquido para selar esse delineador.
que aí não tem problema, o delineador não vai escorrer, tá? O delineador em gel, ele já é, justamente por ser em gel, pela textura dele, vai ser muito difícil ele borrar. Porque como ele não fica molhado, tu já passa ele e ele já seca, vai ser muito difícil borrar, tá? O delineador em gel, tu também usa com um pincel parecido com o de sobrancelha, que é um pincelzinho mais chanfrado. Vai te ajudar bastante, facilita um monte na hora de aplicar, tá? O delineador em gel. E não precisa selar, não precisa usar lápis embaixo, porque pela textura dele, assim, né, ele já vai cumprir super bem com a função. Quando tu for usar um lápis para fazer o delineado, o ideal é que tu use um lápis à prova d'água, tá? Isso vai facilitar também a fazer com que o teu delineado não escorra. Mas, digamos assim, Fran, eu tenho um lápis que é macio, mas ele borra horrores. O que eu faço? Passa esse lápis no olho, faz o teu delineado normal e faz a mesma técnica para delineador líquido. Usa sombra por cima para selar esse lápis, tá? Porque o lápis que é muito macio, vamos comparar ele com o delineador líquido, tá? O delineador líquido é mais leve, né? Assim, ele espalha mais, mas ele fica com aquela sensação ainda de úmido. O lápis de olho é como se derivasse dele, mas com uma consistência um pouquinho mais... com um pouquinho mais de consistência, mas ele continua molhado. Então, assim, tudo que borra, seja lápis de olho, seja batom, o ideal é sempre a gente selar com algo ele. Então, se tu vai aplicar o teu lápis de olho preto, por exemplo, que é aquele lápis mais cremoso e que ele tende a escorrer, sela com uma sombra por cima da mesma cor do lápis. E se for o delineador líquido, sela com a sombra depois em cima pelo mesmo motivo. A mesma coisa acontece se tu quiser usar o lápis na linha d'água. Ai, Fran, mas eu uso o lápis na linha d'água e meia hora depois ou ele sumiu ou eu tô igual um panda. Ele escorreu tudo pra olheira. O ideal é sempre, de preferência, tu usar um lápis que ele já seja à prova d'água, tá? Eu gosto desses da Vizela, essas lapiseiras da Vizela, que elas são resistentes à água, tá? É resistente ou é à prova? É à prova d'água, já facilita um monte. Mas tu também pode dar uma seladinha com sombra bem rente à raiz dos cílios, só para esse lápis não escorrer, tá? Tu pode secar a linha d'água também, sabe? Dá uma secadinha, vira um pouquinho o teu olho assim, dá uma secadinha antes de aplicar o lápis de olho pra te aplicar esse lápis que já é cremoso em uma parte seca da pele, porque normalmente linha d'água é molhada. Então a tendência é que realmente esse lápis ele se perca um pouco durante o dia, tá? Então tu pode dar uma secadinha nessa linha d'água, aplica o lápis e depois sela bem rente a raiz dos cílios aqui com uma sombra marrom, uma sombra pretinha, pra que se esse lápis escorra, o que a sombra vai fazer? Vai sugar esse lápis e aí tu não vai ficar igual um panda, tá bom? Beleza. Delineado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre o delineado. Acho que não, né? Acho que era isso. Delineado com sombra, com delineador líquido, delineador em gel, com lápis. Beleza. A máscara de cílios. Gente, máscara de cílios é outro item de maquiagem, assim, que tem várias opções. Tem vários formatos de pincel, tá? Então, tem máscara 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, 10 em 1. Alonga, dá volume, hidrata, protege. É uma infinidade, né? Essa que eu tenho da Adversa, que é a que eu mais tô gostando de usar, diz alonga, efeito Drama Lashes. Drama, eu tô sem óculos também. Super definição, tá? E ela tem esse pincelzinho menor mesmo, tá? É um pincel bem pequenininho. Tem algumas máscaras de volume que ela tem um pincel maior. Tem mais cerdas, as cerdas são mais compridas e as cerdas são mais fofinhas. Então isso também tudo não, elas têm uma diferença entre elas em formato de pincel e no tamanho do pincel mesmo,
Mas o que mais vai diferenciar elas vai ser que normalmente máscara de cílios, que diz que alonga, ela é uma máscara de cílios mais líquida. Máscara de cílios que dá efeito volume, ela tende a ser uma máscara de cílios mais encorpada, tá? Então, tem algumas máscaras que vão ajudar a alongar e a dar volume junto, vai depender muito. Eu usei por bastante tempo a máscara de cílios Fiberlux da Visela, amava ela, mas hoje em dia eu uso essa da Adversa também, tá? Que é a única máscara de cílios que eles têm, eles não têm várias máscaras assim, né? É só essa mesmo, até onde eu sei, né? Porque eu fucei o site todo deles. Então, pra mim foi a melhor, ela é uma máscara de cílios resistente à água, ela é fácil de sair e eu não gostava muito desse pincel. Mas ela dá um super volume, 2 camadinhas dela é o suficiente pra fazer uma maquiagem básica pro dia a dia, tá? Então a gente tem algumas questões, tu vai encontrar a máscara de cílios pra alongar, pra definir, pra dar volume. Aí tu vai encontrar ela nesses pincéis pequenos, tem pincéis maiores, com cerdas maiores, tem uns pincéis que são enormes. Então algumas vão ser resistentes à água, outras não vão ser, né? Umas vão ser normais, assim, sem ser a prova d'água. Tem a prova d'água, tem resistente à água. Então, né, umas a gente tem mais dificuldade de tirar mesmo. Tem outras que saem os pedacinhos, assim, conforme tu molha. Então, eu indico essa da Adversa se tu quer uma resistente à água, tá? E ela é maravilhosa. Gosto muito mesmo. E a máscara de cílios, ela vem pra dar um destaque no olho, né? Eu prefiro não fazer o delineado e usar a máscara de cílios do que fazer o delineado e não usar a máscara de cílios. Porque a máscara de cílios, ela realmente dá um destaque pros cílios mesmo, né? Ela dá um destaque, assim, pro olhar. E aí, se tu é uma pessoa que tu tem pouco cílio, tu pode usar o Curvex antes, né? Usa o Curvex já pra dar uma... Já pra deixar esse cílio mais levantadinho ali. E aí tu pode aplicar uma máscara de cílios que dá volume pra deixar esse cílio bem aparente aí. Pra mim, máscara de cílios é o item de maquiagem assim que eu não fico sem. Fico até sem batom, mas sem máscara de cílios, infelizmente, não. Tá? Fran, posso usar cílio postiço na minha maquiagem básica do dia a dia? Pode, mas cuidado com o tamanho desse cílio, tá? Eu tô usando cílio postiço hoje. Escolha um cílio postiço pequeno, tá? Então assim, eu tenho 2 cílios aqui que são drag mesmo e nada de problema nenhum com isso, gente. Mas para maquiagem básica do dia a dia não dá, tá? Então escolha esse também, parece ser grande, mas quando tu aplica ele nos olhos, ele fica um cílio bem delicado e o que eu tô também. É um modelinho diferente, mas é um modelo mais leve, tá? Não tem problema nenhum tu usar cílio postiço na tua maquiagem básica do dia a dia. Desde que seja cílio postiço menorzinho, só pra dar volume, não pegue aquele cílio que faz a volta, sabe? Que seja muito grande, que seja, tipo, muito pra noite, não fica legal, tá? Não combina com a maquiagem. E aí entra novamente a questão do equilíbrio pra maquiagem básica do dia a dia, tá? Pode usar cílio postiço, mas eu indico que seja um cílio postiço mais leve, mais delicado, só pra dar um volume, só pra preencher um pouquinho os olhos ali, pra ficar bonito pro dia a dia, tá? Mas é bem tranquilo, pode usar. Tu não precisa usar o cílio postiço também igual o que eu tô, tá? O cílio postiço pega todo o meu olho aqui, basicamente. Tu pode usar o cílio postiço só na metade, compra um cílio postiço, corta ele e usa só da metadinha pra trás. Tem alguns cílios postiços que eles já são específicos pra te usar assim na metadinha do olho. Então não precisa ser um cílio postiço que tu vai usar no olho todo, corta ele na metade e usa só no cantinho pra deixar o olho. Já vai deixar o olho mais alongado, se tu é uma pessoa que gosta de um olho mais alongadinho, isso ajuda também, tá? Mas é bem tranquilo, pode usar. Eu gosto de indicar que use cílio postiço porque eu uso e fica bem bonito, tá bom? Questão do batom. Vou voltar pro primeiro ponto que eu falei aqui no início da live. Qual que é o tipo de maquiagem que tu gosta de fazer no teu dia a dia?
Qual que é a cor de batom que tu gosta de usar na maquiagem básica do dia a dia? É mais nude? É mais vermelho? Os dois ficam lindos, basta a gente saber equilibrar tudo isso na maquiagem, tá? Então se tu é daquelas que gosta de usar um batom mais nude, te joga no batom nude. Se tu é daquelas parecida comigo que gosta de usar um batom mais vermelho, te joga no batom vermelho, sabe? Eu amo e tenho vários tons de batons vermelhos, inclusive. Tem esse aqui que é o Golden da Vizela, que é um batom escuro que eu amo usar, amo usar. Hoje eu tô com outro vermelho que também é da Vizela. Então assim, é outra marca minha, por exemplo. Vai ser, não que eu não use, eu gosto bastante de usar batons mais nudes, gosto de usar com gloss em cima também, mas, por exemplo, pra quem já me conhece há mais tempo, aí quando me vê com batom mais claro, mais nude, com gloss, estranha um pouco, porque eu tô sempre com batons mais escuros, né? Mas eu consigo equilibrar as cores dos batons bem tranquilamente na minha maquiagem básica, tá? Então assim, o batom tu pode usar ele de pincel, esse aqui é aqueles de pincelzinho, né? Tu pode usar o batom em bastão, aquele em bastãozinho. Tu pode usar um gloss, tu pode usar em rolãozinho, pode usar o batom que tu quiser. Quanto a isso não tem problema, fica à vontade para escolher o formato do batom que tu mais gosta, tá? Tu pode usar um batom, um efeito mate, tu pode usar um batom mais cremoso, tu pode usar um gloss, né? Então isso também vai ficar bem tranquilo. Vai do que tu gosta, de repente vai de tu testar, comprar um batonzinho aí, um batom em efeito mate, um batom mais cremoso, ver com qual que tu te adapta melhor, né? Eu particularmente gosto dos que são efeito mais mate, né? Porque eu não gosto daquela sensação do batom escorrendo durante o dia, tá? Então assim, bem tranquilo, escolha as cores que tu mais gosta, testa essas cores nos lábios mesmo pra tu saber se tu gosta da cor, né? Então vai fazendo esses testes aí que é bem tranquilo, com relação ao batom é bem tranquilo. E tu pode estar te perguntando assim, tá, Fran, mas e como que eu aprendo a fazer tudo isso? Fazendo, treinando, não tem como. Tu entrou na escola, por exemplo, já sabendo ler e escrever? Não, né? Então, por exemplo, tu não vai começar a fazer a maquiagem básica e tu já vai começar a fazer uma maquiagem nível profissional. Tá? Então, é aos pouquinhos. É usando um produto hoje, é usando um produto amanhã, é fazendo uma combinação aqui, uma combinação ali, que quando tu vê, tu tá fazendo uma maquiagem incrível, já em casa, pro dia a dia mesmo. E aí tu vai poder usar essa maquiagem também pra sair se tu quiser, né? Mas assim, tem que treinar, gurias, tem que treinar não tem uma fórmula mágica. Eu acho que nada na vida é assim, né? Nada na vida que a gente não saiba fazer, que logo de cara tu já vai saindo fazer perfeitamente. Não, mas ainda bem que hoje a gente tem muitas pessoas que ajudam, eu sou uma delas, né? Tô aqui sempre falando sobre maquiagem, tô sempre mostrando as minhas maquiagens, tô sempre fazendo live, né? Tô sempre chamando alguém pra participar aqui comigo quando as pessoas querem participar, pra tirar as dúvidas da pessoa. Então, tu pode aprender e pode ser muito mais leve do que tu pensa. E pra quem não sabe, eu tenho um curso de maquiagem já, né? Eu vou abrir vagas, vou abrir inscrições provavelmente em novembro. Então assim, se tu quiser a minha orientação, se tu quiser a minha ajuda, se tu quiser que eu converse especificamente contigo, individual, tá? Tu pode fazer parte da turma que eu vou abrir em novembro, tá? Então assim, fica ligada que eu vou divulgar bastante também, para que tu possa ter acesso à melhor oferta que eu vou fazer com relação ao curso, tá? Então assim, treina em casa. Qual que é a melhor forma de tu aprender? Treinando. Só que se tu conseguir ter orientação, é muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Tu aprende, né, com um formato de rosto específico pra ti, com as cores de maquiagem que tu gosta, com o jeito de maquiagem que tu gosta de fazer, tá? Então eu sempre oriento também que, se tu puder ter orientação, melhor. Se tu for uma pessoa que tu pode ter um curso de maquiagem, aguarda novembro pra te poder fazer parte dessa turma, tá? Que vai ser bem legal. Como eu disse, sempre tem bônus também, sempre tem alguma coisa diferente a mais, pra que
tu tenha certeza de que tu vai aprender a fazer maquiagens básicas pro dia a dia, tá bom? Essa é a minha intenção, fazer com que tu aprenda a te maquiar em casa sozinha, tá? Então era isso, gurias. Quando a gente fala de como que eu vou aprender a me maquiar em casa, Fran, é isso. Primeiro passo, cuidar da tua pele. Então fazer a pré-preparação. Aí depois tu vai fazer a preparação de pele, tu vai corrigir tua sobrancelha, tu vai fazer o teu contorno, teu blush, teu iluminador. Aí tu vai passar a tua sombra, tu vai fazer o teu delineado, máscara de cílios, batom, cílio postiço. É isso, tá? Sempre aí identificando quais são os melhores produtos pro teu tipo de pele. Se tu tem pele mais seca, se tu tem pele mais mista e mais oleosa, tá? Isso faz bastante diferença no resultado da tua maquiagem. E por que eu falo bastante sobre isso, gurias? Por que eu falo bastante sobre skincare e sobre os tipos de pele? Porque eu sei que depois que tu aprender a te maquiar, tu vai ter um pensamento assim, tá, mas a minha base não tá durando. Ai, mas o produto que eu comprei não deu certo pra minha pele, não sei o que tem alguma coisa de errado. Então eu já tô te adiantando um possível problema que tu possa ter depois que tu aprender a te maquiar. Tá? É por isso que eu bato tanto na tecla do skincare, na tecla dos tipos de pele, porque tu pode ser que tu tenha esse tipo de probleminha futuro, tá? E eu já tô te adiantando isso, fazendo lives, falando sobre os tipos de pele, falando sobre skincare, os produtos para cada tipo de pele, porque eu quero que tu tenha o resultado que eu tenho. Hoje em dia eu passo o dia todo com a minha maquiagem e eu não preciso retocar ela. Então, olha que beleza, né? A gente, na verdade, uma das coisas que eu queria quando eu aprendi a me maquiar era isso. Eu queria que minha maquiagem durasse o dia inteiro, que eu não precisasse ficar me preocupando em retocar ela, assim, né? Passar pó de novo, ai, aquela coisa, sabe? E o cuidado com a pele, a forma como a tua pele tá, tem muito a ver com o resultado que tu vai ter na maquiagem. Porque se a tua pele ela não tiver hidratada, ou se a tua pele ela tiver com hidratação a mais, ou se a tua pele tiver com oleosidade a mais, isso vai interferir na tua base, porque a base ela é um produto que ela não é sequinha, então ela vai acabar se misturando com o tipo de pele que tu tem. Por isso que muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu comprei uma base que é efeito mate, mas 2 horas depois a minha maquiagem, eu tô com a maquiagem toda derretendo. Pode ser por causa da tua pré-preparação de pele. E foi por isso que eu falei muito hoje sobre a pré-preparação da pele. É um ponto muito importante e é por isso que eu bato na tecla. Tá bom, gurias? Como aprender a me maquiar em casa? Tá aí nessa live, espero que vocês tenham gostado, tá? Segunda-feira, provavelmente, teremos participação especial pra live, mas eu aviso vocês bem certinho, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E aí eu quero saber, deixa nos comentários aí o que tu aprendeu nessa live hoje, que eu quero saber, tá? Vamos compartilhar as nossas experiências com a maquiagem e os nossos aprendizados também, tá? Então deixa no comentário abaixo aí o que tu aprendeu dessa live hoje, que eu vou ficar muito feliz em ler e muito feliz também em saber que tu aprendeu alguma coisa hoje, tá bom? Um beijo, até mais, bom final de semana, aproveitem, se maquiem, tirem foto, coloquem lá nos stories de vocês e me marquem que eu quero ver também, tá bom? Um beijo, até mais e eu fui!